prazer de voltar a receber aqui, nesse período de pandemia, doutor André Tenório, da SAB Consultoria, que nos presta essa consultoria aqui todas as quarta-feiras com assunto empresarial. E hoje a gente vai falar do lucro real ou presumido. Bom dia, doutor André Tenório, prazer imenso em recebê-lo aqui, mais uma vez, no Jornal Vanguarda da Caruaru FM. Nas últimas semanas, só por telefone, né? É isso aí. Bom dia, Wagner Gil. Bom dia, Michele Veloso, Júlio César de volta, né? Já há quanto tempo? Algum afastado aí. E nós também passamos esse período aí respeitando as determinações do governo de manter o distanciamento e evitar mais contato. Então nós fizemos alguns programas aí por telefone, mas hoje estamos aqui de volta ao estúdio, tomando um cafezinho aqui da Caruaru FM, que é uma delícia, né? E a gente poder conversar aqui mais cara a cara. Doutor, em estudo feito pelo IBGE Impostômetro, conclui que 95% das empresas brasileiras pagam mais tributos do que deveriam. A boa notícia é que parte desses valores podem ser restituídos de forma legal. De que forma as empresas do lucro real ou presumido podem questionar os impostos pagos indevidamente? Wagner, o assunto de hoje nós vamos tratar na realidade de uma continuação do que conversamos na semana passada, né? Isso. Esse estudo do IBGE, apesar de ter sido feito em 2018, ele ainda continua bem atual. E a semana passada nós falamos a respeito das empresas do Simples, que tem esse direito também de vários tributos que pagam indevidamente. E infelizmente muitas empresas não vão procurar esse direito, temendo às vezes sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de perseguição, ou simplesmente por falta de conhecimento mesmo, que não sabe que tem certos produtos que eles não deveriam pagar. Por exemplo, PIS e COFINS, os produtos monofásicos, mesmo assim pagam. Hoje nós vamos falar mais para outro tipo de empresa. São as empresas do lucro presumido, do lucro real. São consideradas empresas um pouco maiores do que as do Simples Nacional, geralmente. E que na realidade também deixam de aproveitar, ou às vezes ficam pagando alguns tributos, alguns impostos, que não tem embasamento legal ou que já foram discutidos e decididos até pelo Supremo, mas que ainda não foi reconhecido pela Receita Federal, infelizmente, e dessa forma as empresas ficam pagando. Então é isso que as empresas têm que saber utilizar, é a questão de aproveitar as teses tributárias, né? O que é que são isso? As teses tributárias são teorias, argumentos jurídicos que são utilizados para discutir a questão de legalidade mesmo de algumas cobranças que o fisco faz, né? A forma de cobrar, a questão de cobrar imposto em cima de imposto, ou de majorar tributo no momento que não poderia ser majorado, né? Ou até mesmo cobrança ilegal, que também infelizmente acontece. Muitas vezes o tributo é criado através de lei, tudo bem, mas na hora de aplicar a lei, ela é aplicada de forma errada. Então isso aí tem que ser discutido judicialmente. E para você ter uma ideia... É difícil identificar, não é, doutor? Porque a carga tributária é tão grande, de tanto, seja quando você compra, quando você vende, quando você está registrando um funcionário. É um trabalho complexo, sabe? Porque para você ter uma ideia, nós temos atualmente mais de 70 tributos, né? Entre impostos, taxas, né? Contribuições, são mais ou menos 75 tributos no Brasil. Então é muita coisa para você analisar caso a caso, de acordo com cada tipo de empresa, com cada atividade que ela exerce, com o porte da empresa, tudo. Outro ponto importante também, trazendo em números, é que o Brasil tem atualmente em média 800 normas que são publicadas todos os dias, né? Até são leis, portarias, decretos, instruções normativas. Então quer dizer, uma quantidade de legislação muito grande para ser analisada, que muitas vezes o empresário não tem nem estrutura para fazer esse acompanhamento no tempo correto. Então ele vai pagando, não vai discutir, e isso aí depois ele dificilmente ele tem como recuperar, porque o tempo vai passando. Tem um prazo vai que perdendo. tem para se entrar e tentar recuperar aquele imposto? Não existe um prazo? Existe. Ele entrando na justiça, baseado numa dessas teses aí, que pode chegar à conclusão que a cobrança de um tributo é ilegal, ele pode restituir até os 5 anos retroativos, né? Restituir ou compensar com outros tributos que ele tem que pagar. Mas além desses 5 anos aí, o que ele pagou a mais perdeu, né? Ficou perdido. Certo. Então, quanto mais rápido começar a se discutir isso aí, mais rápido ele vai ter esse retorno, tanto referente ao passado como ao futuro, né? Porque ele deixa de pagar aquele determinado tributo que ele vinha pagando, vai se representar economia para ele, dinheiro no caixa também. Existem umas teses já defendidas pelas empresas nesse caso aí, doutor?
Tem várias teses. Para você ter uma ideia, como são muitos tributos, também tem várias teses de acordo com cada tipo de tributo. Existem hoje em discussão no Brasil mais de 50 teses tributárias. Algumas já bem mais avançadas, já com decisões do Supremo, do STJ, dos tribunais superiores, e outras nem tanto, que estão iniciando ainda uma discussão agora na primeira instância e depois elas vão passar para uma segunda instância até que se tenha uma decisão definitiva. Mas tem várias teses que podem ser aproveitadas por empresa de qualquer tipo, de qualquer atividade, seja ela indústria, comércio, do lucro real, prestadora de serviço. Então tem várias teses aí que podem ser discutidas e aproveitadas. Doutor, em relação, tem algum risco da empresa sofrer algum tipo de perseguição por parte da fiscalização? De repente ali ela acha que tem um dinheiro que pagou a mais, não tem, de repente ela está devendo aí, por exemplo, e a Receita ir lá para dentro e querer dar uma geral de repente nas contas do cara. Wagner, isso na realidade é um mito, né, que se coloca aí de que existe esse tipo de perseguição. Então as instituições da Receita Federal, uma delas, ela não trabalha dessa forma. Eles trabalham em cima de dados, né, eles têm uma inteligência hoje, né, tecnológica muito avançada, lá, sistemas avançados de fiscalização, de auditoria. Então a Receita Federal não trabalha nesse sentido, ela trabalha fazendo o cruzamento de dados e em cima das informações que ela tem disponível, ela tem como identificar se você tem direito ou não tem direito. A discussão em cima das teses, na realidade, é uma questão que já vai ser decidida judicialmente. Então vai chegar uma ordem judicial e a Receita Federal vai ter que cumprir aquela ordem judicial. A mesma coisa se for uma ordem destinada ao governo estadual, à Secretaria da Fazenda do Estado ou até mesmo do município, se o assunto discutido for o ISS. Então não tem motivo nenhum para se temer quanto a isso aí, que não é dessa forma que as fiscalizações trabalham. Certo, e eu tenho uma pergunta aqui do André, ele pergunta sobre essa mudança de prorrogação do imposto de renda da pessoa física. O senhor podia falar agora? Pois não. Veja bem, ontem foi aprovado no Senado a prorrogação... André Oliveira, bairro Petrópolis. Bom dia, André Oliveira. Veja bem, a prorrogação foi aprovada ontem no Senado Federal por 90 dias, então o prazo da declaração do imposto de renda de pessoas físicas ele passaria do dia 30 de abril para o dia 31 de julho. Essa decisão aí praticamente já está definida, mas esse projeto de lei vai voltar para a Câmara dos Deputados, porque houve uma pequena modificação, então ele vai voltar para a Câmara dos Deputados, sendo aprovado, ele vai ser sancionado pelo presidente, provavelmente, e realmente o prazo vai ser esticado até 31 de julho. Mas tem um detalhe aí interessante, que, por exemplo, quem tem restituição, quem tem imposto a restituir, o interessante é que faça essa declaração o mais rápido possível, porque o calendário de restituições, ele se inicia em maio. Então ele permanece. Permanece em maio. Então, Quanto quer dizer, se cedo você deixar tem a para chance... apresentar em julho, você vai demorar mais tempo a receber sua restituição. Então, você apresentando agora em abril, você tem uma grande chance de já receber a sua restituição no final de maio, quando iniciar a primeira parcela de restituição do imposto de renda. E por outro lado também os demais que não pretendem deixar, adiar, inclusive para nós contadores mesmo, eu prefiro fazer as declarações com antecedência, mesmo com esse adiamento, mas a partir do momento que você está com a documentação toda em mãos, não há motivo para você prorrogar essa entrega da declaração, a não ser que realmente você tenha dificuldade em conseguir a documentação, aí você pode ficar mais tranquilo e saber que tem até o dia 31 de julho, que vai ter após a aprovação para fazer essa apresentação da sua declaração. E ontem o Senado aprovou o projeto de lei que coloca profissionais de saúde e segurança pública na lista das prioridades de restituição do imposto de renda. Da mesma forma também entram como prioridades assistência social e educação e os trabalhadores que perderam emprego em 2020 e 2021. Se o senhor acha justo isso e como se declarar, por exemplo, que está desempregado e entrar nessa prioridade, doutor? Olha, essa lista de prioridades, Wagner, já existe uma lista, na realidade ela está sendo só ampliada, mas eu acredito que hoje em dia, com a eficiência do sistema da Receita Federal, como eu tinha falado ontem, eles têm um sistema bastante avançado, então o calendário de restituições ele vai fluir rápido, mesmo quem não estiver nessa lista aí também não vai ser prejudicado e vai receber sua restituição dentro de um prazo razoável aí, que não é tão demorado assim, desde que sua declaração não caia na temida malha fina, né? Que ela seja aprovada na análise prévia que é feita pelo sistema da Receita Federal. Ricardo Costa, Coab 3. No ano passado,
eu tive uma redução nos meus ganhos que não atinge a cota máxima exigida pelo governo para a declaração. Mesmo assim, eu tenho que fazer a declaração. Ricardo, né? Ricardo Costa, 43. Ricardo, veja bem, se você não se enquadra em nenhum dos itens de obrigatoriedade, que não é só a questão da renda mínima, né, que você é obrigado a declarar. Se você não se enquadra em nenhum daqueles itens lá que obrigam você a apresentar, você não realmente está dispensado dessa apresentação. Agora, é interessante também levar em consideração o seguinte: a declaração de imposto de renda de pessoa física, ela muitas vezes ela serve como um documento interessante também, um comprovante de renda, principalmente para aquelas pessoas que não têm um rendimento, vamos dizer, com vínculo empregatício, vamos dizer, de carteira assinada. Então, às vezes, você tem um rendimento como autônomo e a maneira de você comprovar esse rendimento, que às vezes é exigido, por exemplo, você vai tentar comprar um imóvel através de financiamento imobiliário com alguma instituição financeira. Você não tendo um comprovante de rendimento, isso pode dificultar. E você tendo um comprovante que apresentou a declaração de imposto de renda, onde vai constar lá qual é o seu rendimento anual, isso aí pode facilitar. Então é interessante que o contribuinte ele leve em consideração isso aí e que de repente ele, mesmo não estando obrigado, ele faça a declaração e apresente, que esse documento pode ser importante para ele, inclusive para outras finalidades além dessa que eu falei agora. Quero aproveitar e mandar um abraço para o publicitário e fotógrafo internacional Jackson Carvalho, que está acompanhando aqui também nosso Jornal Vanguarda aqui na Caruaru FM. Michele, tem gente participando aí, Michele? Olha, aqui pela nossa transmissão do YouTube, a Maria de Jani Soares, ela deu bom dia pra gente, a Sônia Recal também, o Emerson Costa e a Lucivana Santos, que é nosso ouvinte top. O Almi Leite disse bom dia, parabéns a você, Wagner, e estenda a todos os jornalistas que vêm contribuindo para a sociedade sempre. A Joana Barros também está dizendo aqui, Joana Ramos, na verdade. Bom dia. Joana Ramos é participação internacional de Bolonha, na Itália. Ela está sempre acompanhando tudo que acontece e se atualizando com a gente aqui. Ela diz, bom dia, equipe. Aqui na Europa se vê com muita preocupação a evolução da pandemia e o desgoverno do presidente. E a Rosimera Guiar também deixou mensagem, bom dia, parabéns pelo dia do jornalista, Wagner. E o José Américo Monteiro, parabéns aos jornalistas e toda a equipe do Jornal Vanguarda pelo dia do jornalista. O jornalismo presta um serviço essencial para a democracia em nosso país. Olha que bacana aí, muita gente participando aí. Doutor André, quais são suas expectativas? A gente pensou que o ano passado o governo poderia arrecadar menos em relação por conta da pandemia, mas o governo vem batendo recorde sobre recorde em arrecadação e a gente não vê tanta aplicação, né, doutor? Sei que o assunto envereda também um pouquinho pela política, mas o senhor tem cacife para comentar. Veja bem, Wagner, a questão da arrecadação tributária realmente ela vem evoluindo, né? Os dados mais recentes, pelo menos que eu analisei, foi do mês de fevereiro, né? A Receita Federal bateu recorde de arrecadação, então isso quer dizer que a atividade econômica do Brasil está em atividade, apesar da crise toda, e a gente sabe que realmente aumentou os gastos do governo com a pandemia também, mas não se justifica, por exemplo, Wagner, uma questão que nós vamos conversar, eu espero que na próxima semana já com esse assunto definido, que é a questão do benefício emergencial que o ano passado foi liberado para as empresas, né, que principalmente as que ficaram ou que estão com atividades suspensas ou com atividades reduzidas, né, a gente sabe que tem algumas atividades que estão funcionando em horário reduzido. O ano passado teve aquelas possibilidades que foi uma ajuda do governo, de você suspender o contrato do trabalho e a pessoa ficar recebendo do governo, ou então de você reduzir, já que você não está utilizando o seu pessoal, a sua equipe durante todo o tempo necessário, você ter uma redução. E até agora não tem uma definição, nós já estamos no mês de abril, então não tem uma definição por parte do governo. Ontem o ministro Paulo Guedes disse que até o final dessa semana isso vai ser definido, vai ser batido o martelo, e é uma expectativa aí, porque aqui em Pernambuco as atividades retornaram, né? Já passaram uns dias aí com atividades mais restritas e praticamente retornou quase na sua totalidade. Mas tem outras regiões do país que encontram-se com tudo paralisado. Então como é que fica a situação do empregador com seus funcionários em casa sem poder trabalhar e você tem que pagar o salário, nem pode demitir, porque você sabe o custo de uma demissão é um custo alto, você vai ter que pagar a multa rescisória, aviso prévio, todos os direitos do trabalhador, que é mais do que justo. Então, está se esperando isso. Já que o governo está arrecadando bem, que ele também deu uma contrapartida, liberou o auxílio emergencial, que é para aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, mas também ele tem que ver a questão dos empregadores, principalmente os pequenos,
né, que estão passando por muita dificuldade em relação ao pagamento dos seus funcionários e precisam desse acordo, como aconteceu no ano passado, de você poder suspender ou reduzir os contratos. Então eu acredito que essa ideia vai ser definida essa semana, de acordo com o ministro, e na próxima semana eu quero trazer aqui todos os detalhes, o que é que você pode fazer, como é que você pode fazer uma suspensão de contrato, se é vantagem ou não, como você pode reduzir, quais os percentuais, porque a gente vai comparar a medida provisória desse ano com a medida provisória que foi editada no ano passado. Certo, doutor. Em relação a quem está perguntando aqui, é o André Lima. Ele pergunta o seguinte: eu negociei com a Receita uns impostos atrasados por conta da pandemia, faz 2 anos que não pagam. Como devo proceder? André Lima, bairro Coab 1. André Lima, tem alguns tributos, alguns que já estão, dependendo do tempo que eles venceram, eles já estão inscritos na dívida ativa da União. Isso é o que? Significa que eles saíram da alçada da Receita Federal, passaram para a Procuradoria para efeito de cobrança judicial dessas dívidas. Se for o caso desse seu débito aí, a Procuradoria da Fazenda ela está com algumas opções de parcelamento, que não, na realidade não é um parcelamento, é uma transação tributária. Então, onde você tem a oportunidade de parcelar isso aí, com uma quantidade de parcelas maior e até talvez com a concessão de alguns descontos de multa e juros, dependendo da situação do seu débito. Isso aí tem que ser analisado. É interessante que você procure o seu contador, procure a orientação de alguém para ver em onde é que seu débito está enquadrado e se ele tem algum benefício junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. E eu vou dando uma dica aqui: se você não tem contador, André, tem a SAF Consultoria na Avenida Oswaldo Cruz, 6º andar, sala 604, 605, ou então você dá uma ligadinha no 3727-3189 ou 99952-0010, né, Michele, que também tem uma pergunta aí. Hoje é dia do jornalista, dia 7 de abril, então eu quero fazer uma pergunta em nome de todos os meus colegas jornalistas para o senhor, doutor André Tenório, a respeito do tema de hoje, né, lucro real presumido. Uma forma de monetizar a profissão são as assessorias de imprensa. Eu queria saber sobre sua consultoria, o que é que você indicaria, o que é melhor, né, para quem tem assessoria de imprensa, se é trabalhar com base no lucro real ou no lucro presumido. Michele, primeiramente, né, dar os parabéns a vocês, que eu não parabenizei no início, mas parabenizar vocês e todos os jornalistas, né, que é uma profissão muito importante. A gente sabe a importância do jornalismo, apesar de ser uma profissão também que vem sendo um pouco perseguida nos últimos tempos, né, tem visto vários exemplos de perseguição ao jornalismo, mas vocês têm que se manter aí na batalha, porque afinal de contas, se vocês não estiverem do lado de cá para informar a população, o pessoal vai ficar sem saber o que realmente acontece, a realidade da vida, né? Então, parabéns para vocês. Agora, veja bem, em relação a essa atividade especificamente, tem que ser feita a análise do seguinte: se você trabalha com esse tipo de serviço, prestando a mais de uma pessoa, a mais de uma empresa, a mais de algum órgão público, por exemplo, será mais interessante você construir uma pessoa jurídica, realmente, certo? Agora, quanto à melhor opção tributária, aí nós vamos ter que analisar quais são os custos que você tem com a atividade para ver se compensaria e para o lucro real. A princípio, mesmo sem analisar especificamente o caso, eu aconselho que essa empresa seja tributada no lucro presumido, certo? Porque você vai ter realmente um percentual fixo que você sabe que vai pagar seus tributos em cima daquele percentual ali sobre os seus ganhos. Não, você não vai ficar correndo o risco de ir para o lucro real, por exemplo, e tem época que você tem mais despesa e mais custo, outra época você tem menos custo e você fica com aquela variação de pagamento de tributo. Então, para você ter mais segurança, você faz a opção pelo lucro presumido e aí você vai ter um percentual fixo que você já sabe. Quando você for acertar a contratação de algum serviço, você já sabe que vai ter um custo tributário de um percentual X. O senhor está falando aí, mas sabe que isso não se estende para Michele Veloso, né? Ela está naqueles de grandes pagadores de impostos. Aí eu absorvi bem essa sua informação. Doutor André, em relação à sua expectativa, em relação a esse ano de 2021, as ações do governo, a lentidão do governo na pandemia, qual a sua expectativa em relação a empresas? O senhor trabalha com empresas, o senhor é contador de empresas, ajuda o cara a não quebrar, ajuda o cara a não demitir, ajuda o cara a manter os empregos. Eu quero que você dê uma visão da vacinação, do ritmo e a sua expectativa para 2021. Wagner, em relação à vacinação, né, eu já tive a oportunidade de dizer aqui que eu acredito realmente que a vacina é a solução para a gente sair dessa pandemia aí, amenizar bastante a situação de todo mundo.
Agora, o ritmo, infelizmente, a gente tem que reconhecer que é lento, né? Muito lento. A gente vê, comparando inclusive com outros países aí, que o ritmo de vacinação já é mais avançado. As faixas etárias já vai atingir, né? Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, uma pessoa com menos de 30 anos, com 20 e poucos anos, já está sendo vacinada. Aqui a gente não tem nem previsão de quando vai chegar. Eu tenho 50 anos e eu não tenho nem expectativa de se vou ser vacinado ainda esse ano. Então, infelizmente está lento. Outra questão também, aí já falando na questão das empresas, como você bem falou, a gente procura, como consultor, sempre ajudar as empresas a se sair da melhor forma possível numa situação como essa que estamos vivendo. Então a gente procura sempre orientar da melhor forma possível. E essa questão, inclusive, da recuperação tributária através das teses que nós falamos aqui, que são teses jurídicas que podem ser usadas pela empresa e que pode trazer dinheiro para o caixa dela através da economia, de deixar de pagar algum tributo que ela vem pagando, mas que não devia, ou ela reduzir algum tributo que ela vem pagando a mais do que deveria. Então tudo isso aí a gente oferece, né? Tem várias opções que a gente pode citar aqui já, por exemplo, a tese da exclusão do ICMS ou do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Tem várias empresas que já se beneficiaram dessa tese aí e que tiveram uma economia tributária muito boa. Então, o nosso papel enquanto consultores é nesse sentido aí, de mostrar outras opções, o que é que pode ser feito para reduzir a carga tributária, já que, infelizmente, já partindo um pouco para falar da reforma, eu particularmente não acredito muito que a reforma tributária saia agora ainda esse ano. Então, seria uma ajuda boa se viesse uma reforma tributária aí, pelo menos que simplificasse a maneira de se cobrar os tributos, para que todo mundo pudesse pagar de uma maneira mais fácil e dessa forma pagar corretamente. Redução de carga tributária, eu não acredito, já que o governo vem batendo recorde de arrecadação, precisa dessa arrecadação e não vai cada vez vem gastando diminuir. mais, não vai cortar recebimento. Muito difícil cortar a receita, mas pelo menos simplificar, porque essa dificuldade em você pagar tributo é que faz com que você pague errado. Essa questão de empresas recorrer a teses judiciais para corrigir esses erros, ou empresas que vão atrás de restituição de tributo paga mais, não é culpa do empresário, não é culpa do seu contador, muito pelo contrário, o contador geralmente está sobrecarregado com a quantidade de informações que tem que prestar ao fisco. Então isso aí decorre exclusivamente da burocracia e da dificuldade que se tem em pagar imposto corretamente no Brasil. Ok, doutor André Tenório, queria agradecer demais sua participação aqui hoje, né, nesse dia tão especial, nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Eu queria mandar um abraço especial para o Adriano da Barbearia Roots, como eu já tinha falado aqui no início do programa. Ela fica localizada na Rua Gonçalves Ledo, 739, e você pode fazer sua reserva pelo 99853-9916. Dou essa dica para o senhor, viu, doutor André Tenório? Barbearia Roots, atendimento de qualidade, tem um cafezinho expresso lá, com grão moído na hora, e quem gosta tem uma Heinekenzinha também, por conta do corte, ó. Mas o pessoal, ainda bem que não vai lá para dar prejuízo ao Adriano, né? Porque se o cara encostar lá nesse calor, vai ficar lá tomando Heineken, não, fica passando só o pessoal na frente, né? Não, pode botar aí na minha frente. Pois é, mas isso aí é um exemplo, né, de como o brasileiro é criativo e procura diversificar e oferecer, que o diferencial é esse aí, né? E o Adriano é um empreendedor, ele pensava em pegar um ponto maior, não conseguiu, por conta de uma série de fatores e a pandemia também, mas ele e o irmão Jucimário resolveram fazer uma reforma no braço mesmo, e a barbearia é um luxo, é um show, não cobra caro, é barato, o atendimento perfeito, o senhor vai gostar. É mais um exemplo de empreendedor. O brasileiro realmente é criativo, é trabalhador. Infelizmente, como eu disse, a burocracia atrapalha um pouco, mas o negócio é não desanimar, procurar sempre fazer as coisas da maneira mais correta, procurar orientação e ir para a luta. E o senhor vê o brasileiro como é solidário, né? O Adriano, como seu irmão, são de outra cidade, vieram para Caruaru, que é uma cidade cosmopolita, né? E aí ele já juntou um grupo de amigos também e sempre está fazendo doações ali na Vila do Aeroporto, sempre está ajudando as pessoas que precisam. Bacana demais, um abraço aí para todo mundo aí da Barbearia Roots, no 99853-9916. Michele Veloso, chegamos ao final, Michele. Pois é, tem uma pergunta do Júlio César aqui. Doutor, o senhor acha que está sendo cumprido o artigo 1º, 4º da CF, os valores do trabalho e da livre iniciativa? Júlio César, nem sempre o que a gente lê na Constituição é cumprido, né? E tem muita coisa que fica na teoria, né? As obrigações
que o Estado tem com o cidadão, infelizmente nem sempre são cumpridas, né? A gente, se for levar ao pé da letra mesmo que tem na Constituição, a gente vê que tem muita coisa ali que não é tão seguida à risca, mas a gente tem que estar aí observando isso aí, né, vigilante em relação ao cumprimento da Constituição. Afinal de contas é a lei maior do nosso país e que ela não pode ser descumprida, nem para fins tributários, como eu falei aqui, nem muito menos quando se fala em direitos da pessoa, né? Valeu demais, doutor André. Muito obrigado. Michele Veloso tem uns abraços aí, né, Michele? Para quem nos acompanhou pelo nosso perfil do YouTube, eu quero mandar um abraço especial para Maria Adjane Soares, para a Sônia Raquel, para o Emerson Costa, para o Almir Leite, para a Lucivânia Santos, que é a nossa ouvinte top, além do José Américo Monteiro. Abraço também para a Joana Ramos, que nos escuta da Europa, para a Rosiméria Guiar, para Fábio Wagner, que está nos acompanhando aqui, o Júlio César também que mandou esse recadinho e essa pergunta. E lá no Instagram nos acompanharam muitas pessoas, né? Eu pude observar que o perfil da Caruaru Head Shop nos acompanhou, Mix Bezegta, além da Josiane Florencio, aqui da rádio Caruaru FM, um abraço grande, mandou uma mensagem pra gente nos felicitando, Wagner Gil, pelo Dia do Jornalista. Muito obrigada, Josi, um abraço grande para você. E também nos ouviu a